você faria se você ouvisse seu telhado se movimentando de um lado a outro da sua casa sem nenhuma explicação? E se você visse uma entidade se movendo entre as sombras? Estes são os relatos do vídeo de hoje. Aí uma outra vez, eu já mais velho, já estava com 17 anos. Eu lembro que num bairro próximo ao nosso, tinha um clube lá, um clube socialzinho, que iam muitos estudantes para lá. Muitos estudantes jovens, né, da minha idade, dos seus 15, 16 anos, 17. E a gente ia para lá dançar, conversar, fazer novos amigos e tal. E sempre um grupo de amigos, esses mesmos amigos que me acompanhavam desde a infância. Éramos tudo vizinhos ali, a gente ia, meus primos e tal. E uma certa noite eu vinha cheguei em casa, estava cansado, acho que era por volta de 11 horas, meia-noite, não lembro direito. Meus irmãos já estavam dormindo, a minha mãe abriu a porta quando eu cheguei, eu não tinha chave de casa, ela abriu a porta e eu entrei. Aí quando eu entrei, eu estava bastante cansado, tirei a camisa, mas não tirei a calça e o tênis. Sentei na cama. Eu usava nessa época uma pulseirazinha que minha mãe tinha me dado, ela tinha achado na rua e tinha me dado. Uma pulseirazinha até de ouro. E eu lembro que de repente eu vi um barulho, nós ouvimos, né, eu e minha mãe. Essa casa nossa, como eu já falei, ela tinha em torno de 7 metros de frente a fundo. Por 3,5 de largura, ela é bem estreitinha, mas muito comprida. Interessante, detalhe, que eu tenho lembrança e isso aí é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Esse barulho, ele não era um barulho que ele ocupava toda a largura da casa, uns 3,5 metros, 4. Na realidade, essa área, a parte mais larga de casa, ela tem mais uns 4 metros de largura. A frente é que tem 3,5 metros, mais ou menos, que é bem estreitinho. Mas esse terreno ele cresce ele enlarguece no fundo. Eu acho que ele no fundo deve ter quase 4,5 metros. Então, como essa casa já era do meio para o fim, essa largura aí, vamos supor que ela tem 4 metros de largura, onde ficava essa parte onde a gente estava. E era esse quarto, a sala e cozinha, que era uma sala e cozinha, e um banheiro. Mas ela tinha 7 metros, isso aí eu não esqueço, de frente a fundo. Esse barulho que a gente ouvia em cima das telhas, que eram telhas de alvenaria de barro, ela ocupava toda a extensão da casa. Era como se tivesse na minha visão, era como se tivesse uma cobra, uma jiboia, uma piton, uma anaconda, não sei. Muito pesada, muito forte, porque as telhas estalavam todas, do começo ao fim da casa. Ou seja, não era uma pessoa em pé, porque uma pessoa em pé ali, ela concentrava o barulho na telha, que naturalmente quebraria, se ela estivesse em pé, aonde ele pisasse. Se fosse uma pessoa deitada, vamos supor que o cara, por mais alto que fosse, tivesse 2 metros de altura, ele talvez com os braços estendidos, ele ocupasse, vamos supor, 3 metros de envergadura, nos pés aos braços. Mas não tinha, era do começo ao fim. A gente ouvia e sentia as telhas pesando, elas estalavam, aquele estalo assim, de frente e a fim, ao mesmo tempo, como quem tivesse algo deitado, do começo ao fim. Não era como se tivesse uma pessoa andando, nem mesmo deitada. Era muito esquisito aquilo ali. A visão que eu tive à época e até hoje, era como se tivesse uma serpente ali, algo muito, muito pesado e algo comprido. Ela cobria 7 metros de extensão da casa, mas ela não pegava toda a largura, era o comprimento. A minha mãe disse, ela, para dizer que tinha gente acordado, ela pegou a vassoura e começou a bater na telha. Sou gato, para dizer assim, tem gente acordada, e batia na telha. E a gente via que aquela telha estava como que se tivesse algo arrastando nela. Mas, continuando o detalhe, ela arrastava nela, mas não era só em uma parte, era do começo ao fim. Era algo compridão mesmo. E eu fiquei ali sentado, muito assustado, sem dar um pio, sem ter ação, sem saber o que dizer. O que é que acontece? Aquele barulho, a minha mãe parou de bater e ficou esperando a ação daquilo ali. E aquilo parou de arrastar em cima da telha. Mas a telha continuava estalando como quem tivesse algo pesado em cima dela, as telhas.
Aí eu, muito silenciosamente, não queria nem me mexer, tava totalmente ali em pânico. Aí eu peguei essa pulseirazinha que eu já tinha tirado, eu não gostava de dormir com nada no meu corpo, no meu pescoço, no braço. Aí eu fui devagarinho, coloquei no armáriozinho, ele tinha uma prateleirazinha de vidro. Eu lembro que eu coloquei aquela pulseira bem lentinho, mas ela, quando eu soltei, ela bateu e ela fez um estalozinho do metal batendo no vidro. É como se aquilo ali tivesse sido um interruptor. Porque quando ele bateu ali, aquele C que estava em cima saltou. Pum! Aquela pancada pesada. Aquela pancada pesada caiu no terreno do lado. Esse terreno que eu já tinha citado antes, que era só mato. É como se ele tivesse caído para o lado. Não tivesse caído no nosso quintal. Que também não tinha cerca para esse terreno. E quando ele caiu ali, também não teve mais barulho de sair correndo, de sair andando, de sair arrastando, não teve barulho. E aqueles estalos da casa todinha parou. Mas ficou alguma coisa quebrada? Não quebrou uma telha. Nenhuma telha rachou. Mas quando ele rachava, você via a telha movimentando? As telhas movimentavam, ela se mexia. Todas. Mas nenhuma telha arrastava para abrir brecha. Nenhuma telha quebrou. Porque um adulto ali certamente quebraria aquelas telhas. E no terreno também não viu marca nem no outro dia? Assim, não tinha como ver, porque lá era mato. Era só mato. Sim, amassado, uma coisa, não sei, porque ali tinha lixo. A gente não foi para ali, para aquele terreno, porque tinha resto de vaso sanitário, você podia se cortar vidros, muita gente jogava bagulho ali. Então a gente não foi olhar. Mas certamente não tinha marcas. E isso era à noite? Isso era perto de meia-noite. E a gente não chegou a saber o que era aquilo ali. Essa foi uma história comigo, rapaz, já adulto. Aí já veio uma história que não foi comigo. Essa história eu lembro que eu estava em casa, eu estava na casa dos meus primos, né? Que era em frente à minha casa e estava assistindo TV. E era também perto de meia-noite. Eu já era mais rapaz, já tinha seus acho que 17, 18 anos. E meu primo lá em casa não tinha televisão, eu estava assistindo televisão na casa dele. Ficava até a hora deles irem dormir, assistindo qualquer programa que estivesse passando. Televisão naquela época, quando eu era garoto, era novidade, poucas pessoas tinham. Então na minha casa não tinha, mas na casa do meu tio, que estava em frente, tinha. Então eu ficava assistindo televisão lá até tarde. Até a hora que ele dissesse, vou dormir, eu vinha para casa. Atravessava a rua e vinha dormir. E o meu primo já estava namorando, era da minha idade, ele já estava com uma namorada, então ele estava na casa dessa namorada dele. E eu assisti televisão com meu tio lá do lado e tal. Quando de repente esse meu primo entra. Aí ele entra, chega em casa e entra. Essa história não ocorreu comigo, ocorreu com ele. Ele veio contando uma história interessante. Ele contou que ele vinha para casa e na rua que a gente mora ele encontrou uns amigos lá da rua, que moravam nas ruas adjacentes lá. E eles ficaram conversando ali, né? Os garotos. Tinha um adulto lá, um bem adulto, que inclusive era professor, acho que era física e matemática, também junto com eles, conversando ali, conversa alheia, que ele não falou, não entramos em detalhes sobre o assunto. De repente ele disse que olharam para na rua que a gente mora tem uma quadra uma quadra comprida, né? Essa quadra da casa do meu primo, em frente à minha. Mas 3/4 dessa quadra, ela é tomada por um colégio, uma escola pública. Então vamos supor que depois desse colégio tem mais, vamos supor, 10 casas no máximo. Casas estreitas, né? Casas antigas. E mais da extensão era um colégio. Nesse colégio, para se ter noção da extensão dele, vamos supor que ele tenha no máximo, ele tenha no mínimo uns 100 metros de calçadas. Era bem comprido esse colégio. Então ele tinha na calçada dele uma posteação que tinha sido colocada recentemente. Essa posteação, ela vamos dizer que ela tem entre um e outro 15 metros de distância de um para outro poste. Quando eu era garoto, eu achava aquilo mais distante. Hoje que eu já tenho noção de, né? Hoje que eu sei que é a dimensão de distância, eu presumo que deva ter uns 15 metros entre um poste e outro. E eles estavam conversando ali. Quando eles olharam, perceberam que entre um poste, por trás de um dos postes, tinha um ser. Que ele cita que eles citavam, eles contaram a história de que, primeiramente meu primo, depois confirmamos com os demais. Esse ser, ele dizia que era muito fino, tinha os braços compridos, na altura do joelho. Era um ser muito magro, fino,
E segundo ele estava de capa e de chapéu preto. E ele falava que esse ser, ele se movia velozmente, coisa sobrenatural. Ele se escondia por trás do poste. Ele vinha se escondendo por trás de um poste. Quando eles olharam, ele percebeu que um vulto corria rapidamente de um poste para o outro. Quando ele percebeu aquele ser, ele ficou olhando e viu que ele fez aquele movimento brusco para um terceiro poste, em direção a eles. Cara, quando ele percebeu que ele já estava vamos dizer assim, faltava mais uns 2 postes para chegar perto dele, e de onde eles estavam, vamos supor que tinha uns 50 metros de distância, a 100 metros, porque era o fim da quadra já todo, né? Ele estava já do meio da quadra para onde eles estavam. Eles não contaram a história, cada um correu para sua casa. Então meu primo correu para dele, os outros correram para suas ruas, que eram ruas anexas, e ele entrou em casa velozmente com essa história. Eu não esqueço o que seria esse ser, né? Ele contando o que seria isso aí, uma coisa bem esquisita. Ele se movimentava com uma velocidade sobre-humana, era muito alto, devia ter uns 2 metros de altura, foi o que eles disseram. E esse ser era bem magro e todo preto, todo de preto. Espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Caso vocês queiram ver suas histórias de terror sendo contadas em futuros vídeos, escreva aqui nos comentários ou nos mande um e-mail. Valeu!